Olá galera, tudo bem? Eu estou passando aqui na realidade para cumprir uma promessa que eu tinha feito a vocês nas últimas semanas. A gente sabe que neste último final de semana uma prova importante aqui para Pernambuco foi realizada, que foi a prova do SSA 3, tudo bem? Mas há também nas próximas semanas a prova do SSA 1 e do 2. E eu prometi aqui que eu iria discutir com vocês algumas obras importantes da literatura brasileira que são exigidas nas provas do SSA 1 e do 2 para a UPE. Essas provas, gente, elas estão disponibilizadas em edital. É um edital que não vale somente para aquele ano, portanto não vale somente para o SSA 1 e 2 de 2018, mas tem aí um vigor de pelo menos 4 anos, tá bom? Então, uma das obras exigidas, se vocês perceberem, eu estou olhando de um lado para o outro. Neste momento, o meu discurso está sendo transmitido ao vivo no meu Instagram, que é o @IsaacMeloLinguagens, e também está sendo gravado para o YouTube. Então, esse vídeo inteiro ficará gravado não somente pelas próximas 24 horas aqui no Instagram, mas também aqui no YouTube, tá bom? Vamos embora falar hoje na seleção que eu pedi, que a galera, pessoal, qual é os livros da literatura que caem na prova do SSA, que vocês têm maior dificuldade, e aí que várias pessoas apontaram este aqui. O livro Senhora, de José de Alencar, beleza? Estou mostrando para as duas câmeras. O livro Senhora, de José de Alencar, ele é exigido pela galera que vai tentar o vestibular do SSA 2. Vamos embora conversar um pouquinho pelos próximos 10, 15 minutos no máximo sobre essas obras. Primeiro, vamos situá-la dentro do que a gente chama de história da literatura brasileira. Senhora pertence ao romantismo brasileiro, que é no começo do século XIX, a escola literária que vai explodir aí para explicar uma série de coisas. Entre a série de coisas que o romantismo explica no Brasil, está o que a gente vai chamar de busca pelo nacionalismo. Um dos principais projetos da literatura romântica no Brasil, na qual está inserida a obra Senhora, beleza? Foi explicar o Brasil. 1836, a gente passava pelo início do romantismo, que é inaugurado com Suspiros Poéticos e Saudade, que é uma obra de Gonçalves Dias. Mas essa obra de Gonçalves Dias, ela é um pontapé, vamos assim dizer, de várias coisas que vieram antes e que virão após essa obra, que era na realidade uma tentativa de mostrar para o mundo que tínhamos uma literatura tipicamente brasileira. Se nós olharmos a cronologia bem direitinho, vamos perceber que 1836, ano que é considerado, só a título didático e de marca, tá, como inaugurador do romantismo no Brasil, é alguns anos antes, beleza, de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. Então é claro que se a gente se torna independente politicamente, economicamente, a gente vai procurar também no plano cultural e intelectual. O romantismo veio como uma das provas nessa direção, nos libertarmos também intelectualmente e culturalmente. Então é por isso que o romantismo tem logo de cara duas gerações aqui no Brasil. Uma na poesia, com 3 gerações, a primeira delas propositalmente chamada de nacionalista ou indianista, e a versão na prosa. É na versão da prosa que a gente encontra Senhora como um dos romances do que a gente vai chamar de romance urbano. José de Alencar, que é o escritor dessa obra, ele é o principal, vamos assim dizer, dá até medo enquanto professor de literatura, de dizer que Alencar foi o principal. Eu vou dizer que é o principal, tomando como base o conjunto da obra e da vida pública. Ele também foi político, então o que é que a gente pode pensar? Ele é o principal escritor. Deus me perdoe Gonçalves Dias, Magalhães, Álvares de Azevedo, Castro Alves, Manuel Antônio de Almeida e outros tantos importantes escritores do século XIX, românticos também, tanto na poesia quanto na prosa. Mas Alencar, gente, ele figura dentro de um projeto de busca pela literatura brasileira de forma muito mais incisiva. Para você ter uma ideia, Alencar vai poder segmentar aí os romances dele em 4 tipos. A gente tem o romance indianista, dentro do qual estão o Guarani, o Birajara
Iracema, beleza? A gente pode citar esses três aí como importantes romances indianistas que pega o índio e o coloca como herói nacional. A gente pode ver também os romances regionalistas de Alencar, os romances históricos de Alencar, e o quarto que eu quero discutir agora, que é justamente o romance urbano, que vai falar sobretudo de um Rio de Janeiro, do Segundo Império. Então a gente tem aí Senhora como o típico romance que a gente vai discutir, como aquele que falará da burguesia. Até porque o romantismo ele nasce filho do que a gente vai chamar de Revolução Francesa, e a Revolução Francesa a gente sabe muito bem que legitima uma classe social no poder, que é a burguesia. Então, logo de cara, o romantismo, já trazendo essa influência francesa, é uma escola literária burguesa e feita para burguês ler. Qual a questão? A questão é que Senhora, o enredo, se eu resumir, beleza? O que tem nesse enredo de José de Alencar com Senhora, trata-se da história de uma moça, no primeiro momento pobre, que é a Aurélia Camargo, que namora com um homem chamado Fernando Seixas, e este homem deixa a Aurélia por precisar de dinheiro. O motivo é bem claro. O pai de uma outra personagem, a personagem Adelaide Amaral, procura Fernando Seixas, dizendo que quer casar a filha, e para casar essa filha está pagando o valor de 30 conto de réis. Pagando 30 conto de réis, ele assina contrato, vai-se embora casar com a tal Adelaide Amaral. A questão é que a Aurélia fica abalada, fica arrasada, destruída. Imagine você aí que está me assistindo agora, estar com alguém e você perceber que essa pessoa que você ama tanto e que aparentemente ama, deixa você por questão financeira. Não deu em outra, ele foi embora, cheio de dívida, optou pelo casamento por interesse com a Adelaide, apesar de não amar a Adelaide, mas ele vai namorar e concluir seu casamento com a Adelaide. A questão é que a história vai sendo desenrolada e a Aurélia acaba conseguindo aí uma herança do avô. O avô deixa uma herança generosa para Aurélia, tornando ela de mulher antes pobre, humilde, a mulher riquíssima, dona de si, aquela que tem o conhecimento intelectual dentro de casa. Então o que é que acontece? A Aurélia passa a ser uma mulher que não é tipicamente romântica. A primeira coisa que quebra com o romantismo é isso aí. Ela não é uma personagem tipicamente romântica. Ela é burguesa, que era romântica, a escola literária voltada para a burguesia, sim, mas ela é, antes de tudo, a dona de si mesma, a dona da casa, quem manda no tio Lemos, que chega em seguida, que é um tio que, na ausência de homens dentro da casa, numa sociedade bem patriarcalista do Brasil do século XIX, Lemos representa esse tio e tutor de Aurélia, né? Então era dele a força que deveria ter masculina dentro de casa enquanto autoridade, mas na prática quem mandava era Aurélia. Aurélia, por vingança, e agora dotada de dinheiro, vai e manda comprar o seu ex-namorado, que estava agora com outra por questão financeira, que é o Fernando Seixas. Ela compra Fernando pelo valor de 100 conto de réis, dando 30 conto primeiro e depois, após ele assinar o contrato, ela dá outro valor para ele. E isso permite, gente, uma coisa bem curiosa dentro da obra. Perceber que é possível o relacionamento por interesse financeiro, que quebra muito claramente esse pensamento ideológico romântico de que o amor salva tudo, de que o casamento ele é perfeito. Aí quando a gente vai analisar essa questão do amor por interesse financeiro na obra de Alencar, a gente vê logo que propositalmente o escritor divide esse romance aqui em 4 partes: preço, quitação, posse e resgate. Portanto, o que é que a gente tem logo de cara? As partes que ele dividiu, os capítulos da obra, preço, quitação, posse e resgate, não são 4 capítulos, são 4 partes. Dentro dessas partes há vários capítulos. Já revela uma transação financeira curiosa para o pensamento romântico, que aliás não era romântico, era na verdade José de Alencar já preludiando o que a gente chamaria no finalzinho do mesmo século, o XIX, de realismo. É Machado de Assis quem vai trazer esse casamento falido, quem vai trazer esse casamento por interesse, a mulher como dona de si mesma. Então o que é que acontece?
Alencar, ele preludia fatores fundamentais que vão compor a obra do grande Machado de Assis. A gente sabe que a literatura brasileira ela se divide em dois momentos importantes, antes de Machado e depois de Machado de Assis. Mas Alencar, antes de Machado, talvez, eu digo sempre talvez, porque é tão complicado para a gente que ama a literatura dizer que ele é o melhor, o mais importante, mas ele é, vamos assim dizer, o abalo sísmico da obra literária de Alencar, muito criticada por aí. Eu discordo, acho Alencar um escritor fantástico, muito importante. Então Alencar, primeiro, quebra o romantismo, a lógica romântica da mulher coitadinha, delicada, frágil, dominada pelo marido, pelo casamento, pelos pais. A Aurélia não é isso, a Aurélia já é uma mulher um tanto quanto forte, de uma personalidade muito contundente, dona de si mesma, intelectual, também era ela que fazia os cálculos dentro de casa, em um papel que quebra o papel, já disse aqui, tradicional da figura feminina romântica. Isso é um ponto. O segundo ponto importantíssimo para a gente pensar aqui é o amor por interesse, né? Fernando Seixas deixa a Aurélia, é como se Alencar já colocasse uma metáfora que é sociológica bem interessante. Na condição de não ter dinheiro para uma coisa, opto por deixar o amor de lado, então o coração que saia, portanto a emoção típica do romantismo saia de cena para entrar a racionalidade capitalista financeira. Então, o que é que a gente pode pensar? Duas coisas logo de cara que quebram com a tradição romântica que a UPE pode vir a perguntar numa prova. Há elementos dentro dessa obra que quebram com a tradição aí romântica. Primeira, essa mulher dona de si. Segundo, esse amor por interesse, esse casamento por interesse. Fernando Seixas é, portanto, o que a gente vai chamar lá no século XIX de caça-dote. Beleza? E daí? E daí que esse casamento se consuma, né? Ele é comprado pelos 100 contos de réis, vai atrás de Aurélia, vai conhecer quem é a tal mulher que pagou um valor tão grande por este homem, chega lá, se depara com a imensa surpresa de que se trata de Aurélia, a mulher que ele deixou para ficar com Adelaide Amaral por interesse financeiro. Aparentemente, naquele momento, Fernando Seixas pensa duas coisas. A primeira é que eu estou com a mulher da minha vida. Aparentemente, Aurélia era o grande amor da vida de Fernando Seixas, mas que por questão financeira ele opta por ir para uma que ele não amava, que era Adelaide. A segunda coisa é o dinheiro. Então, veja, eu volto para a mulher que amo e ainda ganho aí 100 conto de réis, que era um valor altíssimo para o século XIX aqui no Brasil. Então é juntar o útil ao agradável, o sentimento à razão, a emoção ao dinheiro. Então a gente já tem essa situação paralela, vamos assim dizer, de uma e outra coisa sendo conquistadas ao mesmo tempo. Não sabia Fernando, e foi surpresa para ele, que Aurélia, ao comprá-lo por aquele dinheiro, passaria a enxergá-lo não como amor da minha vida, mas como posse da minha vida. E ela começa a massacrar Fernando, que, sofrendo todo tipo de humilhação, vamos assim dizer, de ironia por parte de Aurélia, que agora, dona de Fernando, diz uma frase incrível. Quando eles vão ter os primeiros momentos de casados, ela aponta o dedo para ele e diz: eu sou uma mulher traída e você, Fernando, é um homem vendido. E, portanto, ela fazia a vingança. Então ela deixava também, a Aurélia, né, o sentimento amoroso, melancólico, romântico de lado, para passar a ela mesma criar o reboliço dentro da própria vida. Se no primeiro momento o grande problema era a pobreza, que faz com que ela perca este marido, beleza? Para o dinheiro de outra mulher. No segundo momento, agora com o dinheiro que resolveria o problema, vem a vingança. E eu lembro na hora de um livro, exigido inclusive pelo SSA 1, não é? Que é o livro Terra Papagaio. Em Terra Papagaio, uma das reflexões que eles colocam lá é que a vingança, ela cumpre dois desejos humanos importantes. O ser humano, ele gosta de tudo para si, de todas as coisas boas para si. Ele pensa: eu quero fazer as coisas que me agradem. Isso é uma característica do ser humano. Individualismo, portanto, gritando. E a outra coisa que o ser humano ama é fazer o mal ao outro. Então tem essa reflexão irônica na obra Terra Papagaio.
E ele vai dizer que o nome disso é vingança. Vingança seria o ser humano fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Fazendo uma coisa boa para si, que é ver o outro se prejudicando, e prejudicando o outro, que é uma característica da vingança na raça humana, tá lá em Terra Papagaio. Então a Aurélia fazia essa vingança de forma muito clara, de forma muito lamentável para Fernando VI. Acaba que ele arruma um emprego, nesse emprego ele junta o dinheiro, o final da obra é ele juntando o dinheiro que a Aurélia comprou, que o valor, né, de 100 conto de réis que a Aurélia comprou esse personagem, entrega para ela. Ela sabe que existe legalmente essa possibilidade dele deixar essa mulher, porque ele a amava, mas não aguentava mais aquela situação dela querendo domá-lo enquanto homem. Isso quebrava inclusive a cultura machista de uma época. Ele dá esse dinheiro a ela, a Aurélia se ajoelha aos pés dele, diz que não me deixe, não faça isso, etc. Prova para ele o amor dela por meio de uma documentação na qual está ela passando todos os bens dela colocados no nome dele. Então ele fica emocionado, acredita no amor de Aurélia, abraça ela e eles terminam felizes para sempre. Então, uma das questões que a gente observa aí em Senhora de Alencar, em linhas gerais, tá? Bem de forma resumida, é que o que faz desse livro romântico, e por isso que a gente ainda estuda ele, é muito mais do que a cronologia. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Aurélia, o romance Senhora, ele não é romântico somente porque é escrito num período romântico, tá? Ele é romântico também por causa desse grande finale. É esse grande finale, esse final de romance, que faz com que esse casal se una novamente, esteja junto, se ame, para se adorar, acredite um no amor do outro e parta a partir daí para viver uma vida feliz. Há relatos, e agora é um segredinho aqui entre nós, há relato de que José de Alencar não ia terminar a Senhora dessa maneira. Ia terminar a Senhora da seguinte forma. Ia pegar a Aurélia, ia massacrar esse marido ia juntar dinheiro, beleza? Juntando dinheiro, pagaria o que a Aurélia pagou por ele, se libertaria dela, e liberta de Aurélia, acabou-se. O romance terminaria aí e faria de Senhora talvez um dos primeiros e principais romances realistas antes de Machado de Assis. Porque os finais de Machado de Assis, percebam, são em grande parte trágicos dentro de um pessimismo caótico. Vou te dar um exemplo. Brás Cubas, se você pegar Memórias Póstumas de Brás Cubas, o último capítulo é capítulos das negativas, ou seja, ele termina praticamente dizendo isso. Não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Veja que pessimismo. Se a gente pegar Dom Casmurro, também de Machado de Assis, a gente vai perceber que Bentinho, o Bento Santiago, naquela dúvida de que se esse capítulo traiu ou não ele, termina de forma caótica. Capitu morta, ele na dúvida escrevendo aquela obra de que foi traído e que não foi, etc e tal, aquela dúvida que a gente carrega até agora na literatura, é um dos principais e importantes enigmas que a gente tem dentro da literatura de Machado de Assis. Mas se Senhora terminasse de forma trágica, que seria ele pagando o valor e indo embora, e ela indo viver a vida dele alimentada que estava da vingança que simplesmente fez com que ela, pronto, acredito nisso, eu me vinguei daquele cabra safado e tchau, o livro seria considerado realista. Mas eles terminam juntos e felizes. Aí eu quero falar aquele bate-papo que eu discuti aqui com vocês, aqui para nós. Há relatos de que várias leitoras desses livros no século XIX passaram a mandar mensagens, cartas para José de Alencar, para os jornais no qual Alencar trabalhava. Esses romances, gente, do romantismo, eles circularam em folhetins, não é, durante o século XIX, e esses folhetins eles vinham capítulo por capítulo nos principais jornais do país. E daí? E daí que, com as cartas chegando, senhor José de Alencar, por favor, não dê um final triste para essa mulher, não permita que um casamento tão lindo como o deles se acabe. Essa mulher, ela tá triste, ela tá chateada, este homem ama essa mulher, então por que o senhor não dá aí um final feliz para esse casal? Alencar, sofrendo a pressão que estava sofrendo das leitoras burguesas da época, acabou optando aí por juntar
Aurélia a Fernando Seixas. Então, o romance é romântico por essas questões. A primeira, cronologicamente, está no romantismo, mas isso não diz muita coisa. O que diz mais é esse grande final. Então, o amor por interesse faz dessa obra romântica barra pré-realista, por interesse financeiro. O casamento falido é o outro fator que preludia o realismo. A divisão da obra, preço, quitação, posse e resgate, com uma quebra também da linearidade. O romance não começa necessariamente com a Aurélia pobre, mas ela rica, e depois vai mostrando a história, não vai e volta, numa digressão que a gente vai dizer dentro da narrativa, que faz dela um tanto quanto diferenciada. Mas não é somente Senhora, que naquela época do romantismo pode ser figurado e chamado de pré-realista, beleza? Eu posso chamar também, dentro do romantismo, de obras pré-realistas, Senhora, que eu acabei de discutir um pouquinho, Memórias de um Sargento de Milícias, que também é uma obra indicada pelo SSA. Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra pré-realista. Quando a gente discutir aqui, eu vou mostrar isso. Lucila, também do mesmo escritor, o próprio Alencar escreve Lucila, e Lucila era uma personagem prostituta, beleza? Então imagine aí você, leitora, no século XIX, burguesa, elegantíssima, lendo uma linda história de amor de uma mulher que era apaixonada por um homem que pegava tantos outros. Então, Alencar, ele foi muito inovador, ele foi muito revolucionário em seu tempo, seja pela busca pelo nacionalismo na literatura, por meio do seu romance indianista, seja por meio do mapeamento histórico do Brasil, pelos seus romances históricos, Guerra dos Mascates, essa luta entre Recife e Olinda é um dos romances de Alencar, o mapeamento regional com o Tronco do Ipê, o Gaúcho, que são outros romances de Alencar, e também o romance urbano, onde está Lucila, onde está A Viuvinha, onde está 5 Minutos, onde está Senhora, beleza? Mas dentro desse rol revolucionário, que a gente vai dizer de romances românticos, mas com uma cara de realista, e por isso que a gente chama de pré-realista, Senhora e Lucila de Alencar e Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Tudo bem, meus amores? A UPE pode perguntar essa obra dentro desse viés. Passamos aí 20 minutos de conversa. Eu devo voltar a fazer essas transmissões que ficarão disponíveis aqui no YouTube. Eu estou no YouTube aqui e aqui pelas próximas, no Instagram, tá? Quando aponto para cá no Instagram, pelas próximas 24 horas, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido direitinho o que eu quis dizer aqui. Obrigado pelos elogios que a galera faz aqui. Deu para acompanhar um pouquinho os coraçõezinhos dos alunos, os comentários de ex-alunos também. Mas literatura é essa coisa linda toda que a gente acaba debatendo: vida, história, arte, e a gente junta tudo e faz uma salada boa para pensar a vida, os seres humanos, quem nós somos, tá bom? Cheiro para vocês, se orientem na vida. Aqui foi Isaac Melo, professor de literatura, redação e língua portuguesa, tá bom? Vou dar uma olhada depois no vídeo, ver quais dúvidas apareceram, para que eu venha respondendo alguma coisa, tá bom, gente? Um abraço aí para Suzane, que acabou de entrar. Leonardo, grande figura, muito obrigado. Alô, Isaac, abraços. Hilton, cheiro para você, velho, muito obrigado pela mão acenando aí. Fernanda Mourato, linda, sou teu fã demais. Fernando, Fernando, tá aí em medicina. Uma das melhores felicidades que eu tive na vida foi tua aprovação, meu velho. Vários comentários foram aparecendo, e a galera acenando, e a galera falando. Elton, Erlon, desculpa, tá falando aí também. A verdadeira transação do romantismo para o realismo machadiano, pois é. Abraço para vocês. Então eu fico por aqui, depois respondo as dúvidas que apareceram, ok? Deixa eu cancelar aqui, aliás, finalizar a gravação.